Olá, amigos, olá, amigas, bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um programa do estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dia 18/11/2023, precisamente às 8h05. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Para você que está chegando em outros horários, em outros dias, em outros momentos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que bom que você está aqui conosco. E para você que está nos acompanhando pontualmente desde as 8 horas, vai aí o nosso abraço fraterno, a nossa alegria, a nossa felicidade de estarmos juntos compartilhando de novo desses momentos ricos de aprendizagem aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7. É muito bom estarmos de volta hoje no sábado para esses estudos ou para essas reflexões desse estudo das passagens evangélicas. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje colocando uma música, fazendo a nossa prece, lendo uma mensagem, nos preparando para o início do trabalho. E logo depois vou dar uma rápida explicada de como funciona o nosso trabalho, porque é possível que tenham pessoas chegando de primeira vez e que talvez desconheça a dinâmica do nosso estudo, tá bom? Então deixa eu baixar aqui o som, deixa eu colocar aqui. Pronto, 16, vou colocar, agora sim. O texto diz assim: se você ficar parado, nada segue adiante. É preciso tomar decisão, caminhar para frente e agir, tudo depende de você. Acredite que você tem poder para modificar o que precisa ser mudado, que pode fazer o melhor, que tem saúde física, mental e espiritual. Ponha os bons projetos em andamento. Não fique inerte. Haja. Confiar na sua própria capacidade e acreditar no poder de Deus que está dentro de você. Eis aí uma boa mensagem para hoje, sábado, nesse dia em que nós estamos retomando nossas atividades aqui do estudo das passagens evangélicas. Sendo assim, nós vamos
elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a sua misericórdia, a sua paz, a sua proteção para o trabalho que ora está começando. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos. Dar-nos força, coragem e fé para vencermos as intempéries do caminho. Auxilia-nos na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, abençoando a todos que estão aqui pela primeira vez, aqueles que estão chegando depois em outros horários, e aqueles outros que não chegarão em momento algum. Que Deus os guarde, que Deus os proteja, onde quer que eles estejam. E desta forma, nós pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja, muita paz para todos nós que aqui já nos encontramos. E como nós temos feito durante a semana, deixa eu dar aqui o meu bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí, iluminado para vocês e para mim também. Que bom que estamos juntos. É sempre uma alegria redobrada estarmos aqui pelo canal do Roteiro Espírita da TV7, trocando nossas ideias e nossas reflexões em torno dos ensinos da doutrina espírita. Hoje, conforme já dissemos, vocês viram no cartaz, nós vamos trabalhar mais uma passagem do capítulo 18, nos itens 10 e 11. O capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E os itens que nós vamos trabalhar hoje, o 10 e o 11, constam de duas passagens evangélicas. Uma em João e outra em Lucas. A de Lucas é no capítulo 12 do seu evangelho, nos versículos 47 e 48. Já em João, do seu evangelho, capítulo 9, versículo 39 e 41, o A41. Esses são os versículos que nós vamos trabalhar aqui hoje, com duas passagens interessantes. Então, para você que está chegando agora, não conhece a dinâmica, inicialmente nós apresentamos as passagens que estão contidas para aquele dia do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma discussão livremente, depois nós passamos para o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, e depois recorremos ao Evangelho por Mateus, por Emmanuel, daquele discípulo evangelista que escreveu a passagem que está sendo motivo de reflexão. Hoje nós vamos ver, então, João e Lucas. Eu falei Mateus porque normalmente Mateus é o que mais aparece aqui na nossa discussão, tá bom? Nas passagens evangélicas, como foi o caso da semana passada. Então, sem mais delongas, nós vamos apresentar para vocês exatamente o que está escrito nessas duas passagens e falaremos um pouquinho a respeito delas. Deixa eu colocar aqui. Mas acho que eu tenho que desligar o som, né? Esse som. É isso mesmo. Ô, dona Oxília, me perdoe, dona Oxília. É que eu sou ainda um rapaz confuso. Eu acho que eu vou parar de estar tirando meu fonezinho de ouvido. Então, vamos lá. E vou apresentar aqui para vocês, para a gente começar a nossa conversação. Deixa eu arrumar aqui, que hoje foi um pouquinho corrido. Então, o item... Oh, Jesus! O item que nós vamos ver hoje é exatamente esse aqui.
muito se pedirá àquele que muito recebeu. Vou aparecer para fazer algumas considerações a mais. Observe a importância dessa chamada de Jesus para todos nós. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Por que muito se pedirá àquele que muito recebeu? Essa é uma reflexão que nós podemos iniciar com as nossas reflexões de hoje. Porque aquele que muito recebeu está de posse de um conhecimento a mais em relação àquele que não recebeu. O que lhe faz ser mais responsável quanto à sua atitude, o seu comportamento, a sua forma de ser, de viver. Aquilo que você emite para o outro tem um peso maior. É como se nós fizéssemos o comparativo. Um adulto para uma criança. Qual deles dois é mais responsável pelos seus atos, pelas suas condutas, por aquilo que fala, por aquilo que diz, ou deixa ainda de fazer ou de dizer? A criança ou o adulto? Certamente vocês vão dizer que é a criança, não é? Não é a criança que é mais responsável do que o adulto? Por que não pode ser a criança? Vocês estão aí dizendo que eu me equivoquei de novo? Não, dessa vez não. Foi provocação mesmo. Por que a gente nunca diz que a criança ela é mais responsável pelo ato que comete que o adulto que o faz também? Porque o adulto ele tem mais discernimento, mais compreensão do ato que está sendo praticado. E a criança muitas vezes faz involuntariamente, por impulso, ou porque alguém instiga ela a fazer, mas ela não tem ainda a capacidade cognitiva, emocional, muitas vezes, para discernir o que é certo do errado. Embora isso não justifique, muitas vezes, o comportamento. Por isso que nós damos limite, reclamamos com a criança, para que ela se eduque e compreenda que aquela ação não foi da mais correta na sua prática. Já o adulto não. Pela idade, pela experiência, pela vivência, tem mais soma de responsabilidade do que esta criança. É a mesma coisa. Do ponto de vista moral, se dá da mesma forma como do ponto de vista humano, físico, comportamental. E é nesse sentido que Jesus ele nos traz esta reflexão, que nós vamos ler as passagens para depois refletirmos um pouco mais sobre. Então, ele diz assim, deixa eu mudar aqui assim. Ele vai dizer então, no item 10, primeiro Lucas, depois João. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisa se haja confiado. Lucas 12, 47 e 48. Observem que só nessa passagem Jesus nos traz uma série de reflexões plausíveis e significativas para que nós repensemos nossas condutas e nossos valores diante das situações do mundo. Por quê? E repetindo a citação. O servo, o escravo, o empregado, que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado, porque na época
é uma prática comum se punir, como hoje nós vemos muitas vezes se punir os empregados domésticos, aqueles que trabalham nos serviços gerais, por determinados procedimentos no ambiente profissional, no ambiente doméstico, por esses servidores que, consciente ou inconscientemente, eles agem. A gente xinga, briga, diz um monte de coisa. Hoje não bate mais porque existem leis coibitivas. Mas se pudesse, ainda hoje seriam castigados rudemente, como naquele período. Então, para aquela época, era perfeitamente compreensível Jesus ter feito essa comparação. Né? Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Esse que menos tenha sabido é a criança daquele nosso comparativo. E aquele que muito sabia é o adulto. A relação é a mesma. E aí vem o fechamento. Muito se pedirá, assim como ontem, hoje também, mais ainda, aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Assemelha-se também a uma pessoa que recebeu um empréstimo maior. Vamos considerar duas pessoas que vai até ao banco ou uma outra pessoa e pede um empréstimo. Também muito comum na época de Jesus. Ele tem algumas passagens em que ele faz esse tipo de associação. Mas o indivíduo vai lá, que faz um empréstimo, então uma maior soma de recursos. Esse vai ser pedido conta maior pelos valores emprestados e pelo que lhe houver feito, principalmente se ele não conseguir honrar com aquilo que ele estabeleceu perante o juízo bancário. E aquele que recebeu uma cota menor também será punido, ou se responsabilizará caso não tenha feito de conformidade com o deveria. Mas o juro será em menor peso. Concordam? É a mesma coisa. Então está lá em Lucas essa passagem que nos remete, do ponto de vista moral, ao conhecimento que nós já temos em torno da lei de Deus. Né? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque eu tenho uma soma maior de conhecimento e de informações do que aquele que é considerado como ignorante, desconhecedor da lei. Embora hoje, do ponto de vista constitucional, ninguém pode se dizer desconhecedor da lei, porque a lei está imposta. Cabe ao cidadão a responsabilidade de conhecer a lei. Mas ainda assim há um atenuante, há um peso menor. Aos olhos de Deus também, se podemos usar a expressão aos olhos de Deus. Porque Deus não julga o ato em si, a ação, mas a intencionalidade. Mesmo quando a ação ela é boa, Deus não julga a ação. Tipo, uma pessoa que ela dá uma quantidade de donativos aos pobres, numa ação caridosa. Então, ela fez uma ação boa, aquelas pessoas foram beneficiadas. Mas a intenção dela, da pessoa que o fez, não era ajudar aquelas pessoas. Era para ser vista, era para ser considerada no meio social, é para propalar aquilo que faz, é para ganhar, como a gente chama hoje, curtições, seguidores nas redes sociais. É uma ação boa, não se perde, mas diminui-se bastante o peso do valor aos olhos de Deus. Isso serve para as duas esferas. Porque nós que somos aquinhoados de saberes, de conhecimentos em torno da verdade libertadora, toda a nossa prática, toda a nossa ação terá um peso considerável. Por que isso? Porque em relação ao ignorante, em relação àquele que desconhece da lei,
eu sei mais e deveria ter feito corretamente e não fiz. Que nem um profissional na sua área de atuação que já tem muitos anos de experiência e comete um erro grave dentro da empresa. Certamente ele vai ser muito mais responsabilizado pelo esse ato do que aquele estagiário que está começando, aquele jovem aprendiz que está ainda sendo treinado a aprender, a conhecer a tarefa. Vocês concordam? Então tá. Mas seguindo, vem essa outra passagem em que Jesus também se refere a essa mesma questão. Vamos ver no item 11, tá? Diz assim: vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha a força desta ação julgadora de Jesus, né? Mas sempre se utilizando das referências de então. Jesus nunca traz uma fala, ou nunca trouxe uma fala, que não correspondesse a uma vivência comum da época, quer seja estabelecida pelo Torá, ou pela Torá, pelas leis de Moisés, quer seja instituída por ele mesmo, ou reforçada por ele no Novo Testamento. Então, vinha a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhes perguntaram: também nós, então, somos cegos? E aí, Jesus responde: se fosseis cegos, não tereis pecados. Mas agora dizeis que verdes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João 9, 39 a 41. Vamos compreender um pouquinho essa passagem. Eles viam os ensinamentos, eles liam o ensinamento. Eles tinham conhecimento da verdade. Os fariseus eram quase que doutores da lei, muitos deles. Tinham muitos doutores da lei. Conheciam das escrituras, falavam para o povo. Viam e ficaram cegos porque pecavam, por conta das atitudes e comportamentos equivocados. Ou seja, falava com a boca, mas não praticava. E aqueles que não viam, aqueles que eram cegos, e até cegos mesmo, do ponto de vista físico, ocular, ficariam curados, ou veriam como Jesus curou, trouxe a visão de muitos deles. Mas é no sentido também simbólico. Aqueles que eram ignorantes, que não viam, não compreendiam a lei, seja por uma questão de cegueira, seja por uma questão de conhecimento intelectual, passariam a enxergar, porque ele veio para estabelecer esse juízo, vendo quem realmente procedia com intenção, intencionalidade ou com ação. E deixa eu aproveitar aqui para fazer um reforço quanto à minha fala anterior, quando trouxe o exemplo daquelas duas pessoas que foram pedir empréstimos e outros itens que eu trouxe nesse sentido, para dizer que aquele que é aquinhoado de muitos saberes ou de muitos bens passam a ser mais responsabilizados e assumirem maiores comprometimentos com a lei do que se não tivesse tido. Então, esse é um ponto importante nós frisarmos. Isso serve tanto do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista material, afetivo e por aí vai. Então, isso é algo importante para que a gente possa entender, né,
Quantos estão cegos por não terem a capacidade de enxergar a própria verdade? Porque não é uma cegueira só física, é também uma cegueira espiritual. O que não deveria a certo ponto. Porque tiveram Moisés, estavam tendo ou tiveram também Jesus. Ok? Essas são as duas passagens que nos servem de reflexão, mas que eu gostaria rapidamente trazer essa fala aqui, ó, desse parágrafo primeiro. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu aumentar também para que vocês vejam. Acompanhem. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, os que contém achasse espalhados somente no seio das seitas cristãs. Mesmo dentro dessas, quantos há que não leem, e entre os que leem, quantos há que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Recentemente trouxemos aqui uma passagem de Emmanuel, não me recordo se foi no sábado passado, em que nós falávamos justamente, foi no texto anterior, na leitura do Evangelho toda noite. Por que me chamais se não fazem aquilo que eu mando? Lembram-se desse questionamento de Jesus? Senhor, Senhor, Senhor. Na passagem, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que se fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Foi na semana passada, o anterior a esse. Então, Emmanuel, na que a gente leu, no sábado também, ele diz, por que me chamais, se não fazem o que eu mando? É o que o texto ali falou. Quantos foram os que leem e não fazem nada? Que tem um conhecimento e não está nem aí, deixa por trás, fechado o livro. E outros que leem não praticam. Continuam mantendo a iniquidade. Essa é a passagem que nós encontramos no capítulo 18, no item 11 e 12. É isso? 11 e 12? Acho que é. Deixa eu ver. 10 e 11, perdão. 10 e 11. Agora nós vamos para o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Ok? A tradução, não é dele, é a tradução. Nessas duas passagens, está aqui. Primeiro a gente vai ver Lucas, conforme está aí na descrição. Lucas 46 e 47, só confirmando aqui. É 47 e 48, tá vendo? Nessa passagem é bem parecida com a que nós lemos. Em Lucas 12:47. Aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Ou seja, será castigado, obterá uma punição. Como antigamente se fazia na escola com as crianças. Quando elas não conseguiam responder corretamente o exercício, o dever, apanhava-se de palmatória. Ficava no mínimo, de costa para a parede, uma série de castigos que tanto na escola como na família se aplicavam. Para aquela época, seria possível. Hoje, jamais. Graças a Deus. Aí ele vai dizer, aquele, porém, que não soube, não foi informado, não teve oportunidade de conhecer aquelas verdades, sabe? E fez coisas dignas de açoite,
será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito será requerido, e não cobrado. Requerido, que tem o mesmo sentido. E ao que muito foi confiado, que se investiu, que deu crédito, que emprestou, e aquele a quem muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Observem que, apesar da mudança textual, mas o sentido é exatamente o mesmo. Talvez seja uma questão de tradução. O Haroldo vai na fonte mesmo dos textos bíblicos, né? Então, passa por aí. E no outro, referente a João, que nós vamos encontrar em 9:39 a 41, eis o que João nos traz nessa citação. Em capítulo 9, versículo 39 a 41. E Jesus disse: Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que estavam com ele, dentre os fariseus, ouvindo essas coisas, e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Os fariseus questionando, provocando até mesmo Jesus. Nós que conhecemos da lei, nós que vemos, nós que prodigalizamos o discurso, nós também somos cegos? Ou seja, a consciência tiniu para eles como sendo também aqueles que têm maior soma de quê? De responsabilidade. Por isso que eles fazem essa questão, como se fosse também provocativa. E somos nós cegos, nós que lemos? E Jesus disse, e Jesus não tem, perdão, da expressão papa na língua, né? Ou não tem meio termo, não é nem papa na língua, não tem meio termo, vai direto ao ponto. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. Olhe como os fariseus se contradizem, porque Jesus vai exatamente pegar no ponto fraco deles, nas contradições, como Kardec o fez também quando estudamos aqui, aos domingos, o céu e o inferno, quando trata daqueles pontos de vista a respeito do céu, do inferno, do purgatório, aqueles dogmas da igreja, que Kardec vai discorrendo no que eles trazem como sendo ponto de fé, o artigo de fé, e traz reflexões para mostrar as contradições daquelas falas ou daqueles posicionamentos. Não é muito diferente, não. Então, diz-lhe Jesus, se fossem cegos, se vocês fossem realmente cegos, não tereis pecado, ou seja, não teria deixado de praticar aquilo que vocês estão pecando. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado, que será ainda maior. Interessante, né? Essa passagem, rica mesmo de conteúdos que nós levaremos aqui uma manhã inteira só fazendo comparações. E uma delas é com o espírita. Ontem nós fizemos uma palestra presencial e trouxemos justamente uma passagem do Evangelho que os obreiros do Senhor, em que os trabalhadores da última hora, né? Como trabalhadores da última hora que somos, o nosso grau de responsabilidade perante o trabalho na vinha do Senhor, que foi o subtópico que nós estudamos, os obreiros do Senhor, para falar sobre a transformação do homem velho para o homem novo. A gente vê o quanto
de responsabilidade, de comprometimento nós temos. Porque antes dos obreiros do Senhor vem a missão dos espíritas. Todos nós que nos dizemos espíritas ou acreditamos no fato, nós temos uma responsabilidade a mais. Porque muito nos foi dado conhecer dessas verdades. Estamos sendo a todo momento convocados para agir e não mais reagir no mundo, na sociedade. E o que a gente mais tem feito é reagir, olho por olho, dente por dente. Nas mínimas coisas, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, no ambiente social, nós estamos só, para a maioria, claro, reagindo. Claro que a reação talvez não seja tão intensa quanto fora ontem, mas o fato é que nós continuamos reagindo. A intensidade tem a sua importância, o seu valor, mas o que tem valor maior e sublime é exatamente o fato de não estar mais reagindo, e sim agindo, que são poucos. Olhe como muda a configuração. Por isso que eles perguntaram, os fariseus, nós vimos e somos cegos? Ou seja, sofreremos as consequências do que nós conhecemos, do que nós lemos, do que nós aprendemos? Sim, tanto quanto os espíritos. Mas aqueles de outras denominações que supostamente não conheçam da verdade, não é que eles não ficarão também sob a ação da justiça divina. Porque Jesus é a representação mais fiel da justiça divina na terra. Eu vim para estabelecer juízo, para separar os bodes das cabras, os bons dos maus, para estabelecer essa relação de dignidade, de espiritualidade com a mensagem do Pai. Aí tá. Bom, e para a gente fechar a título de texto, nós vamos trabalhar Lucas, tá? É esse aqui. Eu esqueci de fazer duas coisas que eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro, é botar o nosso banner, né? Para que vocês acompanhem aqui. Deixa eu achar ele aqui para poder colocar aqui, porque eu gosto de que vocês acompanhem. E depois, no final, eu dou os parabéns para aqueles que estão aniversariando hoje. É bom que assistem toda a live hoje aqui com a gente. Então, em Lucas, nós temos, Emmanuel trouxe mensagens referentes aos dois versículos, tanto de do versículo que ele traz, porque o outro já é em João. Em João, já não tem. Nós olhamos aqui o Evangelho de João e não há nenhuma mensagem referente àquela outra parte que é dele, né? 9, de 39 a 41. Não tem nenhuma passagem. Ele começa 9:27, ele encerra em 9:27, depois vai para 10:7 nas mensagens. Então não tem nenhuma mensagem com aquela última citação de João, que eu vou aqui só relembrá-los, em que dizia assim, esse mesmo que a gente estava discutindo até aqui, né? Respondeu-lhes Jesus, se fosse cegos, não tereis pecados, mas agora dizeis que verdes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que veem, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns fariseus, para tentar Jesus, para tentar Jesus, para provocá-lo, perguntaram que estavam com ele, ouvindo essas palavras, também nós, então, somos cegos? Porque eles estavam fazendo a referência
de que eles viam. Então, minha meia-culpa. Em João não há, por isso que eu não fiz a referência na letra. Mas em Lucas, e acreditem, só tem duas passagens. Só duas. E ambas são em 12:48, porque conforme já vimos, é de 47 e 48. Ele vai ficar só com aquela passagem que diz assim: aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. É desse versículo que Emmanuel vai discorrer duas mensagens apenas. Uma é para e pensa, e a outra é responsabilidade. Qual a que vocês preferem? Okay? Nós vamos ver para e pensa, embora fiquei muito sensibilizado em ler também responsabilidade. Mas eu já vi aqui que nós já lemos responsabilidade. Tá? Então a gente vai trabalhar esse outro item. Beleza? Para e pensa. E aí ele começa dizendo assim: se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sujam a alma. Isso é importante. Para e pensa. Escorregasses no erro, experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vestígios permanente da queda. Uma outra situação. Ele está apresentando várias situações pelas quais nós, muitas vezes, nos vemos, nos situamos. Aceitastes o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, recorrendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Outra situação. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado em um teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo, nos levando a pensar sobre essas situações e como nós nos comportamos diante delas. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assentando baterias contra a lógica, a ti depreciarem o culto à sinceridade, e trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. E continua. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito afeição de barco à matroca. Distorcestes o raciocínio sobre o efeito de palavras loucas, desfachadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferreado por dardos de fogo e fel. Conforme já dissemos, ele vai apresentando várias situações nas quais muitas vezes nós estamos envolvidos e reagimos de uma forma infeliz, de uma forma comprometedora para o nosso equilíbrio e harmonia interior. Por isso ele vai dizer: para e pensa, como sendo o título da mensagem. Aí ele vai para os finalmente.
Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. E Emmanuel sempre nos convoca a essa postura de que o conhecimento reclama de nós uma atitude de dever a ser cumprido diante das situações. Ou seja, quem não conhece, quem sabe menos, quem não leu, será menos punido do que nós que lemos e conhecemos. Ponto. Encerra. À vista disso, os desatinos desta ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas. Entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Ou seja, toma uma atitude diferente, porque muito se pedirá àquele que muito sabe. Olha como é profunda, rica de conteúdo. Embora ele traga sempre, ou na maioria das vezes, na segunda pessoa. Do pronome. Mas a gente entende que, para além do que está escrito na letra, há toda uma referência de uma ação e de uma conduta que pode fazer uma mudança significativa no social e em nós mesmos. Eu vejo muito por aí. É que eu estou aqui mobilizado a ler também responsabilidade. Eu só vou ler porque eu acho que é interessante, já que não tivemos em João, seriam duas mesmas, e a gente ainda tem um tempinho, a gente pode só fazer a leitura para a gente ver o grau de responsabilidade que temos perante a vida também. Para e pensa. Quem para e pensa tem a capacidade de discernir melhor, de escolher melhor as suas escolhas. E ao invés de reagir, a gente passa a agir com sensatez, com equilíbrio, com harmonia. A gente já não reage com imprudência, com violência, com intolerância, com impaciência. Porque quem não vê, reage, mas quem vê, age com sabedoria, com fé, com responsabilidade, com atitude de dever, por aí vai. Infelizmente, nós espíritas, que estamos sendo chamados a esse trabalho, a fim de sermos escolhidos amanhã, não temos feito por onde. Mas já visto um número expressivo de espíritas que retornam à pátria espiritual destituído de luz, de créditos, de valores. Mas vamos à mensagem última. Responsabilidade. Quase sempre registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá àquele que muito recebeu, automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço apreço pela eminência a que foram guindadas nas telas de nosso tempo e de nossas vidas.
E lembramos os grandes mordomos da economia amoedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prol e personalidades outras de nosso convívio que transcenderam do seu trabalho a craveira comum. Saíram da fama para o esquecimento do sepulcro. E delas exigindo maiores somas de renunciação pessoal em nosso proveito, esquecemos-nos da cota de recursos do espírito que nos foi adjudicada, para que também nos ergamos em nível no campo da experiência. É imperioso saber, diz Emmanuel, e esse ponto é importante nós registrarmos, é imperioso saber que a responsabilidade não pode centrar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso em seu impulso divino. Não pode ser dessa forma. A afeição da escola em que o instrutor, a afeição da escola em que a instrução cresce é patrimônio de aprendizagens. Ih, atrapalhei tudo. A afeição da escola em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores, e a maneira da oficina em que o trabalho é riqueza de dirigentes e dirigidos, no terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto, na qual somos todos devedores à felicidade geral, no esforço que corresponda aos valores que recebemos. Ou seja, cada qual tem a sua cota para contribuir com a felicidade geral da nação, da comunidade, da sociedade, da família, do ambiente de trabalho. Quanto mais se tem, mais cota de responsabilidade a dar. Assim, conclui Emmanuel. Pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração no bem, para que possas responder sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti coisas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, ao longo de toda a encarnação, claro, além das anteriores que se assomam também. Com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Esta mensagem, responsabilidade, ela se encontra no livro Responsabilidade com Pequenas Alterações, que particularmente eu tenho e gosto muito desse livro. Não, essa é no livro Cura, da editora Gen, capítulo Responsabilidade com Pequenas Alterações. O livro que eu tenho chama-se Responsabilidade, é de Joana. E o nome do livro é Cura. E esse eu não tenho. E esta última está no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 57. Responsabilidade no livro Cura, e a anterior, Para e Pensa, no livro da Esperança. Ok? Até aí? Então, repare que, apesar dos tropeços linguísticos, nós conseguimos
construir uma linha de ideias que favorecem ao entendimento das duas passagens e a sua aplicabilidade, porque é importante também que saiamos da esfera do ouvir, do conhecer, do raciocinar, sem que haja uma aplicabilidade no terreno da convivência um com os outros. Para e pensa, não reajas, age com responsabilidade, com consciência de dever, com espírito de nobreza, com o olhar, como sempre temos dito, enquanto lema nosso, o Kardec na mente e Jesus no coração. Agindo desta forma, nós encontraremos as soluções necessárias para todos os problemas e situações que a vida hoje nos desafiar a viver. Beleza, então? Obrigado pela companhia, pela participação. Espero que tenha sido bem legal. Hoje, infelizmente, não vou ver o chat com vocês, mas vou estar acompanhando e dando o meu feedback depois. Tá bom? Mas eu gostaria de encerrar dando o nosso bom dia. Eu sei que já estou bem atrasado nesse ponto, porque normalmente nós fazemos no início. E hoje deixamos para o final. Os aniversariantes de hoje são Ziza Ferreira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a menina Ziza, que seja um dia feliz junto dos seus entes queridos, dos seus netos, dos seus filhos, do seu esposo, se ainda tiver, dos seus amigos, de todos aqueles que gostam de você. Parabéns e que Maria esteja recolhendo seus pedidos para realizá-los. A Ivan César, 43 anos, amigo que esteve aqui no canal, que Deus o abençoe, que Deus o proteja hoje e sempre, e que ele possa dar continuidade a esse trabalho de divulgação que ele vem fazendo muito bem, e que você possa retornar também aqui ao canal Roteiro Espírita. Vamos ver isso, se não ainda para esse ano, mas para o ano que vem, viu, meu amigo? Deus te abençoe. André Luiz, compositor, ele que não esteve aqui, mas que nós conhecemos por fazer parte do Congresso Espírita. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Tem uma musicalidade muito boa. Nós temos um CD dele, muito bom. E nos seus 50 anos, a ASECAL, André Luiz, que deve ser a Associação Espírita André Luiz, né? ASECAL, Casa André Luiz, deve ser algo do tipo, é isso mesmo. Associação Espírita Casa André Luiz, ASECAL. Que Deus abençoe a todos vocês nos seus 50 anos, envolvendo dirigentes, trabalhadores, frequentadores, todos que estão nessa proposição de levar o conhecimento espírita àqueles que buscam. E, antes de encerrar, temos ainda quem? Célia Regina Belotto, 59 anos. Célia Regina Belotto, que hoje, dia 18, está completando 59 anos de idade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Célia. Tudo de bom e tudo de melhor para você, junto dos seus entes queridos, seus amigos, seus vizinhos, seus tudo que você incluiu nesse pacote de hoje, no sábado, para que você possa confraternizar. Seus filhos, seus netos, seus amigos distantes, seus amigos espirituais, ou quantos seus, tá vendo? Eu fiz essa parada para deixar que você incluísse os seus, mas eu estou aqui reforçando para dizer que é possível nós estarmos nessa confraternização para além do grupo familiar, mas também junto com o seu esposo e todos aqueles que você queira bem. Ok? Então é isso, pessoal. Hoje encerramos um pouquinho mais cedo, mas dentro de um tempo relativamente razoável, bom, para que a gente saia daqui
com essas duas passagens em nossas mentes, em que nós reflitamos sobre a importância desta nossa ação. Lembrando a vocês que hoje ainda nós temos duas atividades, uma às 19h30 com a nossa live dos sábados, convidando a vocês a estarem, a participarem, e às 22h30 com a nossa atividade da leitura do Evangelho, todas as noites, 22h30, no capítulo 9, no capítulo 18, que é esse mesmo, no item 9, ok? Amanhã é que a gente muda o capítulo e o item, caso isso venha a acontecer. Se não, mudamos só o item, ok? Para hoje ainda, fechando, capítulo 18, item 9. Por enquanto, se atenham a esta proposição, ok? E amanhã, às 8 horas, voltamos com a leitura do livro Céu e Inferno. Estamos estudando o livro O Céu e Inferno. Lembrando desde já que amanhã nós iniciaremos também um pouquinho mais cedo, como aconteceu na semana passada, às 7h30. Beleza? Então, para você que está aqui chegando pela primeira vez, obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Espero que tenha gostado. Volte mais vezes. Quando voltar, venha de galera, traga mais gente. Se não, venha sozinho ou sozinha mesma. O importante é que você esteja aqui conosco. Para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Que Deus também abençoe vocês e voltem mais vezes, se possível, no horário certo. E para vocês que estão no horário certo, nosso abraço de urso fraternal, envolvendo também os que estão de primeira vez e os que estão chegando depois. Um beijo no coração, muita paz, e que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sábado, ok? É isso aí, nos veremos logo mais às 19h30, em nome de Jesus. Um beijo no coração, muita paz e namastê.